Paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui lavando a louça, que Nadiele saiu, e eu estava ouvindo, né, o- os cortes, né, do Inteligência Limitada, que é um podcast, e eu estava ouvindo o pastor Lamartine Porcela falando das experiências que ele teve com Deus, com anjos, e aí, pensando ali, ouvindo, decidi também compartilhar aqui com você, né, a experiência que eu tive também com anjos, né? Para quem não conhece, né, pastor Lamartine Porcela, é este que está aparecendo aí na tela, e ele tem um canal gigante, né, enfim, aqui no YouTube. Eu sempre acompanho também as mensagens dele e se eu não me engano, é a segunda vez que ele vai no podcast, né, do Inteligência Limitada, e aí ele compartilhando essa experiência com anjos, experiências, né, com o mundo celestial, o mundo espiritual, é muito impactante. Muitas pessoas já tiveram esse privilégio de ter experiências com o mundo espiritual, com o sobrenatural, né? Eu, né, contar aqui as minhas experiências, eu trabalhava com grampos de prender roupa, né? E aí minha mãe saía para buscar sopa, né? Que faziam doação em um local. E ela pegou um carrinho de mão, né? Pegou os baldinhos, né? Que ela trazia nos baldinhos desses menores. E ela levava o carrinho de mão que ela também queria trazer reciclagem, né? Que ela encontrava pelo caminho, papelão, litro PET. Então ela se ajeitou e eu fui até o portão, parei com a minha atividade ali, que eu estava fazendo grampos, e fui até o portão me despedir de minha mãe. E mais preocupado, né? Preocupação de filho, né? Até hoje, às vezes eu ainda ando nesse caminho, né? Preocupado com o bem-estar da minha mãe, né? E eu estava preocupado com minha mãe, com o trânsito, né? Porque a sensação que me dava naquele momento era que minha mãe atravessava a rua sem olhar, não atravessava na faixa, enfim. Então, ali no portão ela foi, seguiu adiante, e eu fiquei olhando ela levar ela indo com o carrinho de mão, e meus olhos viram dois seres gigantes ao lado. Minha mãe tem 1,60 m de altura. Dois seres, sabe, com as costas grandes assim, e idêntico ao mundo do fisiculturismo, né? Ser gigante assim. Só que eu não sabia nada de fisiculturismo, nada de exercício, essas coisas, né? E aí eu vi com meus próprios olhos esses dois seres gigantes. Um na esquerda, outro na direita, minha mãe no meio, bem pequenininha, e eles acompanhando ela. Só que ao ver, eu não conseguia falar nada, não conseguia dizer, né, saem de perto da minha mãe, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Eu não conseguia dizer nada, eu só fiquei vendo, e foi rápido aquela visão que eu tive com esses dois seres gigantes, né? Aí, do nada também tive uma pequena distração, e quando eu olhei, minha mãe virou a esquina, sem nenhum ser gigante, sem ninguém mais próximo. Aí passou no meu pensamento, deve ter entrado em alguma casa, não é possível. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu voltei para minha atividade, depois que eu fiquei pensando sobre aquilo alguns minutos, eles devem ter. E fiquei aguardando a ver se eles saíram de alguma casa, né? E depois de alguns minutos não saíram de casa nenhuma, eu voltei para minha atividade, né? Voltei a fazer grampo. Quando eu vou entrando na porta da casa que a gente tem no interior aqui de Santa Catarina, uma voz falou no meu ouvido, claramente dizendo assim, ó, não se preocupe que esses dois seres são que cuidam da segurança da tua mãe, que protegem,
Então não se preocupe. Aquela voz, aquele jeito de falar me acalmou o coração. Né? Minha mãe vai por tudo quanto é lugar, enfim. Agora ela viaja aí, ela vai para os lugares que ela quer, né? Fica em mim uma pequena preocupação a respeito disso, né? Mas é um cuidado de filho, né? Mas a partir daquele momento meu coração descansou, porque eu tive essa visão, né, dos dois seres gigantes acompanhando minha mãe. Assim são, né? Os anjos do Senhor ficam ao redor daqueles que temem a Deus. Então eu queria compartilhar isso com você a respeito, né? Muitos já ouviram, né, sobre outras visões que eu tive a respeito do sobrenatural de Deus, a respeito do céu, outras visões, muitas pessoas já ouviram aqui no canal, né, mas os novos inscritos do canal, esses ainda não ouviram, não tiveram a oportunidade de ouvir essa experiência que eu tive. Comente abaixo se você também teve ou pretende ter experiências com Deus. O pastor Lamartine Possela, né, diz que compartilhando, ele orava para que ele tivesse uma experiência com o anjo, né? Aí quando ele teve a experiência com o anjo, ele não quis abrir o olho para ver, e depois teve outras experiências, enfim. Comente abaixo se você já teve experiência com o mundo sobrenatural, né? Qual foi a experiência que você teve, enfim. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue nossos trabalhos aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!